Só para comunicar que o Paiva não permanece. Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que já não foi o primeiro. Antes de mim ele já tinha tido uma passagem, onde ele pegou o time também numa situação difícil, entregou numa situação confortável, e comigo agora no comando ele também pegou o time numa situação muito complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de uma forma muito antecipada, mas é uma decisão que tem que ser tomada. Ninguém fica feliz com essa decisão, mas a gente percebeu que era necessário. E amanhã eu faço uma coletiva com vocês para passar a situação até o final do campeonato. Tá bom? Obrigado. Fala família, Leonardo aqui, de volta. Bom, hoje foi dia, né, rapaziada? Mas também já era esperado o pronunciamento do Pedrinho. Hoje mais cedo nós tivemos a informação, vou até compartilhar com vocês aqui, a nossa informação do X. E se caso hoje o Vasco perdesse, e dependendo da forma que perdesse... Só para comunicar o Rafael Paiva não permaneceria e seria demitido em São Paulo ainda, nem retornaria para o Rio de Janeiro ainda empregado, ou então, de repente, em silêncio, não daria entrevista coletiva. E isso aconteceu no dia de hoje, principalmente depois de um jogo horroroso do Vasco. Já falei muito desse jogo na nossa transmissão, lá no NTCast, não vou ficar voltando aqui nesse mesmo assunto, para esse vídeo não virar um vídeo de desabafo, porque o torcedor, cara, tá cansado desse tipo de atuação do Vasco, dessa forma de se comportar, o jeito que o Vasco, sabe, enfrenta seus adversários, o jeito passivo já vinha há muito tempo nos incomodando, e hoje, como foi dito aí pelo Pedrinho, não teve mais jeito, não teve como segurar. Vocês podem ver que nós subimos essa informação por volta aqui das 2h59, antes de começar o jogo, 2h59 da tarde, nós já tínhamos dito dessa forma. Conforme informação de bastidores do Vasco da Gama, dependendo do resultado do jogo de hoje e da forma como o time se portar em campo contra o Corinthians em São Paulo, o técnico Rafael Paiva pode ser demitido após o jogo. Se isso ocorrer, Paiva dificilmente permanecerá em São Januário, retornando às categorias de base. Bom, e enfim, você já sabe de tudo o que aconteceu com o Vasco nesse jogo contra o Corinthians. Mais uma derrota vergonhosa. Em 16 minutos o Corinthians já tinha resolvido a sua vida contra o Vasco da Gama e ficou insustentável a permanência do Paiva. O Pedrinho chegou a falar na sua coletiva que ele vai marcar, coletiva não, desculpa, no seu pronunciamento, que ele vai marcar uma coletiva amanhã, e amanhã ele trará mais detalhes, bom, de quem irá comandar o Vasco. Provavelmente esse comandante, segundo o próprio GE, vai ser o Felipe, que é o diretor técnico do Vasco da Gama, vai ficar de frente ao elenco do Vasco, pelo menos por esses 3 jogos. Vasco ainda tem 3 compromissos pelo Campeonato Brasileiro, ainda não está confirmada a sua permanência. Claro que a possibilidade de queda do Vasco é muito pequena, mas ela existe. Com esse nível de atuação, ninguém consegue cravar que o Vasco terá vida fácil no sábado contra o Atlético Goianiense. Então, para o jogo contra o Atlético Goianiense, para o jogo contra o Atlético Mineiro e o último jogo em Cuiabá, contra o Cuiabá, provavelmente é o Felipe que estará de frente ao elenco do Vasco, como eu falei. Agora tem um detalhe, amanhã terá uma coletiva, e isso daqui é o Maca, sabe, se manifestando lá no seu X. Maca que hoje pertence lá ao podcast Cruz Maltino, e ele colocou assim: parabéns, Pedrinho, como o interino Paiva não tem interino, sobrou
para o parça Felipe, que ninguém sabe o que faz dentro do Vasco. E assim mantemos a média de 4 treinadores por ano. Não tem como o Vasco dar certo. E eu separei essa postagem para poder aqui trazer também uma fala que eu já tinha, no caso, dito lá no NTCast, que é a situação do Felipe no Vasco. Porque realmente ninguém sabe o que o Felipe faz dentro do Vasco. Muitos jogadores, no início aí, quando o Paiva estava em ascensão, elogiaram muito o Felipe. Só que tem um detalhe, assim como elogiaram muito o Felipe na sua ascensão, a pergunta que eu faço é essa. Porque, cara, o Felipe, ele participou de todo o processo do Paiva. Ele estava desde a época lá do Boina, lá do Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco foi demitido, eles colocaram o Paiva como interino e nisso tudo o Felipe participou dos treinamentos, do planejamento, dos jogos fora e dentro de casa, como o Vasco iria enfrentar esses adversários, qual era a disposição tática, os jogadores que iriam jogar, quem estava em melhor condição. Detalhe, e o Felipe, ele não teve o poder de interferir quando o Paiva começou a se perder nos jogos. E a pergunta que eu quero fazer, quem garante que o Vasco vai mudar a sua mentalidade, a sua atitude, a sua filosofia com a demissão do Paiva, se o Felipe, que esteve com ele todo esse tempo, vai continuar lá e agora vai pegar o Vasco para mais 3 jogos? Quem me garante que o Vasco não será o mesmo, não será a mesma atitude, a mesma escalação, os mesmos jogadores e o mesmo comportamento? Porque eu acho que essa é a pergunta. Felipe, porque ele amanhã tem que estar na coletiva, porque ele não gosta de dar entrevista. Felipe, como você que participou disso tudo e viu também os erros e apostou neles, porque se você não apostasse, você corrigiria. Se está dando errado, o Felipe também tem participação nisso. Como você me garante agora que nos últimos 3 jogos, aonde o Vasco ainda não está garantido na Série A, vai precisar vencer o jogo contra o Atlético Goianiense, que é o lanterna dentro de casa, e o Atlético Goianiense dificultou a vida do Palmeiras. Foi 1-0 na espinha. Como você garante que o Vasco vai mudar a sua mentalidade? Eu acho que o Felipe tem que falar o que ele vai fazer. Como ele pretende virar a chave desses jogadores, que é onde você vê que o time está totalmente entregue, o time está totalmente abatido, perdeu a confiança e o pior, na pior parte do campeonato, aonde a torcida jurava que não iria ter problemas, e eu fico muito preocupado com esse jogo, tá? Principalmente depois dessa postagem aqui da Força Jovem, lá do presidente. Não estou falando que os caras vão agir com violência, mas todo mundo que vai a São Januário sabe como é que é. O clima é hostil para os adversários e também para o Vasco quando está mal. E a panela de pressão, meu irmão, já vai estar montada bonitinha no sábado. Detalhe, às 21h30. Esse jogo aí, meu irmão, se o Vasco não fizer o mínimo que é vencer, é a cara da M. E isso me preocupa. E outro detalhe, será que é só o Paiva que tem que ser mandado embora? Porque muita gente questiona esse cara aqui também, que é o senhor Daniel Félix. Porque o Vasco hoje, mais uma vez, morreu com 30 minutos de jogo. Já tinha morrido contra o Internacional. E eu bati nessa tecla. Já tinha morrido contra o Fortaleza. E contra o Botafogo, ficou, cara, visível a disparidade de preparação física dos dois elencos. Lembrando que esse cara aqui, que hoje é o preparador físico do Corinthians, que sobrou no jogo, implorou para ficar no Vasco, porque ele é vascaíno. E essa diretoria preferiu mandar ele embora e abraçou o senhor Daniel Félix. Então, eu acho que é uma outra pergunta, falar sobre a preparação física do Vasco, porque esse time não consegue manter, rapaz, 35 minutos de alta intensidade. É por isso que o jogo contra o Bahia nos chamou muita atenção, porque naquele jogo o Vasco correu demais. Então amanhã terá coletiva, eu vou até ver aqui se já saiu o horário dessa coletiva. Tá aqui, ó. Vamos ver se saiu aqui o horário. Já vou dizer aqui em primeira mão. Amanhã em São Januário, às 16 horas,
o presidente Pedrinho concederá entrevista coletiva e ali, claro, os veículos de comunicação que quiserem estar vão se credenciar para poder estar lá às 4 da tarde. É mais uma coletiva longa. Então vamos aguardar aqui para saber o que vai acontecer, como o Pedrinho vai lidar com essa situação, como é que fica também o planejamento, como é que fica esse novo técnico, se ele vai confirmar que o Felipe vai realmente até o final do Campeonato Brasileiro, se o Vasco, independente do Brasileiro, já vai trazer um técnico para 2025. É claro que eu vou querer saber da sua opinião, qual técnico você deseja ver no Vasco hoje. Então, Rafael Paiva não é mais técnico do Vasco, fez por onde não ser, e agora fica essa questão. Será que o Felipe, que esteve ali esse tempo todo do lado do Paiva, vai conseguir fazer um trabalho melhor do que ele? Bom, deixa a sua opinião, estou metendo no meu pé. Amanhã de manhã cedo, ou por volta de meio-dia, ou nas 4 horas, já lá para as 2 horas na coletiva, já faço uma live, já emendando na coletiva, eu colo aqui com vocês, beleza? Mas fiquem atentos. Você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ele poder notificar o horário que nós estaremos ali. Provavelmente será o Amadeu e será o Fabinho que estarão nessa coletiva de imprensa do Vasco, beleza? Beijo no coração, fiquem com Deus, Papai do Céu vos abençoe. E, na medida do possível, um bom restinho de domingo para todos nós. Beleza, galera?